Quando muitos pensam no Velho Oeste, imaginam saloons empoeirados, duelos e esconderijos de fora da lei na fronteira americana. Mas ao norte da fronteira, a versão canadense do Oeste não era tão rápida no gatilho. Enquanto a fronteira dos Estados Unidos da América criou lendas como Billy the Kid e Wild Bill Hickok, o Oeste canadense tinha uma história mais calma e lenta. Mais atento aos postos de comércio de peles do que a tiroteios, e mais vigiado pela burocracia do que por armas, ainda assim havia momentos dramáticos na fronteira. Contrabandistas de uísque, febre do ouro e disputas sobre qual companhia dominava cada território. Para entender como esses eventos históricos diferiam dos seus equivalentes nos Estados Unidos, aqui está uma análise mais profunda da questão. O Canadá teve um Velho Oeste? A corrida do ouro de Klondike, no Yukon, pode não ter sido como em Hollywood, mas deu ao Canadá seu momento de Velho Oeste. Repleta de perigo, desespero e uma enxurrada de sonhadores em busca de riquezas no norte gelado. A corrida começou em agosto de 1869, quando Skookum Jim e sua família descobriram ouro perto do rio Klondike. Logo, mineradores locais reivindicaram terras e tentaram entrar na disputa. Quando a notícia chegou ao exterior, especialmente a cidades como Seattle, tudo explodiu. Quase 100 mil pessoas de todas as origens largaram tudo para ir para o norte, achando que poderiam ficar ricas. Foi uma febre do ouro moderna que transformou regiões inteiras rapidamente. Chegar ao Klondike não era tarefa fácil. Alguns aventureiros ricos optaram por uma rota aquática pelos rios e costa do Alasca, porém cara e lenta. Outros seguiram rotas perigosas por terra, chegando após o ouro já ter sido reivindicado. A maioria escolheu o que era visto como a opção mais prática: atravessar o White Pass ou a trilha Chilkoot. Eram rotas montanhosas extremamente difíceis, do Alasca até as nascentes do rio Yukon. Viajantes navegavam ao norte, atravessavam terrenos traiçoeiros com frio intenso e neve. Depois, montavam barcos improvisados para percorrer centenas de milhas até Dawson City, centro da corrida. Cidades como Skagway cresceram rapidamente em poucos meses. Onde antes havia praias e áreas de pesca Tlingit, agora existiam cais, armazéns, saloons e bordéis. Skagway virou um ponto quente, trazendo problemas. Jefferson Soapy Smith, um criminoso, explorava recém-chegados ingênuos com golpes e extorsão. Nesses bolsões sem lei, mulheres frequentemente trabalhavam como profissionais do sexo, recebendo mais do que muitos empregos de serviços voltados aos buscadores de ouro. As trilhas eram brutais. A de Chilkoot exigia que as pessoas carregassem todo o equipamento nas costas, muitas vezes fazendo várias viagens. Faltando poucos quilômetros para instalarem teleféricos mecânicos, o trabalho era exaustivo na neve profunda e vento forte. A trilha de White Pass também era conhecida como Trilha do Cavalo Morto, pois milhares de animais morreram lá por exaustão e maus tratos, enquanto garimpeiros tentavam forçá-los a cruzar a trilha rochosa. Entre 20 mil e 30 mil mineradores esperançosos enfrentaram essas trilhas no primeiro ano da corrida. Apesar de serem só 56 quilômetros da maré aos lagos, o transporte de suprimentos fazia parecer centenas. Ao chegar aos lagos, construíram barcos e iniciaram o 800 quilômetros rio abaixo até Dawson. No verão de 1898, a cidade tinha 18 mil habitantes. Muitos que chegaram tarde viram as melhores reivindicações já ocupadas. Em meses, a maioria dos garimpeiros voltou para casa de bolsos vazios. E quando o ouro foi descoberto em Nome, no Alasca, no ano seguinte, a multidão seguiu em frente. A corrida do ouro de Klondike foi intensa e rápida.
Cidades antes permanentes esvaziaram-se rápido. Algumas sumiram, restando só prédios abandonados e sonhos despedaçados. Por um tempo, o Yukon do Canadá foi tão selvagem e imprevisível quanto qualquer lugar ao sul da fronteira, onde fortunas surgiram, vidas se perderam e o espírito de fronteira prevaleceu. O Canadá também viveu sua própria versão desse período caótico e sem lei. Uma fronteira áspera, volátil e marcada por tudo isso. O uísque. A vida na fronteira norte-americana, seja nos Estados Unidos ou no Canadá, era exaustiva. A luta diária para sobreviver em condições difíceis desgastava as pessoas em ambos os lugares. O álcool se tornou combustível, mecanismo de enfrentamento, cola social e, muitas vezes, um fósforo no barril de pólvora. Rum, conhaque e uísque não eram apenas para lazer. Eram moeda, remédio, fuga e entretenimento. Assim como no Velho Oeste, a relação da fronteira canadense com o álcool era confusa e, por vezes, devastadora. Enquanto alguns poucos desbravadores conseguiam se manter longe da garrafa, eles eram exceções raras. Mais comumente, a bebida andava de mãos dadas com a violência e a ruína. Nos Estados Unidos da América, Tom Horne, Sam Houston e John Wesley Harding tornaram-se exemplos de advertência, histórias de homens arruinados ou levados ao extremo completamente pela bebida. Os saluns das cidades de gado e dos acampamentos de mineração eram criadouros de caos, com a maioria das brigas e assassinatos ocorrendo durante ou após bebedeiras. O Canadá presenciou cenas semelhantes. O comércio de peles do país usava álcool, como rum e uísque, para facilitar negócios com comunidades indígenas. Todos sabiam que era antiético, mas a demanda era alta e os lucros tentadores. O álcool foi mais que um item de troca, transformou culturas inteiras. Algumas dessas comunidades indígenas sofreram grandes danos com a chegada repentina de bebidas alcoólicas fortes. Isso distorceu práticas de caça, corroeu estruturas sociais e levou pessoas à dependência e exploração. Mulheres eram vulneráveis e, por vezes, coagidas a trocar sexo por álcool para si ou parentes homens. Um dos destaques dessa época foi o Forte Rupa, em Alberta, fundado por comerciantes americanos vindos de Montana. O posto de uísque funcionava livremente, atraindo indígenas com bebidas ilícitas e exibindo a bandeira dos Estados Unidos nas planícies canadenses. As coisas saíram tanto do controle que o Canadá teve que criar a Polícia Montada do Noroeste, precursora da Royal Canadian Mounted Police, em parte para fechar o Forte Upa e restaurar a ordem na região. A medida lembrou a criação de agências de aplicação da lei no oeste americano, quando cidades contratavam delegados e xerifes para combater a ilegalidade nas fronteiras. Como nos Estados Unidos, o álcool frequentemente entorpecia os sentidos nos piores momentos. Alguns grupos indígenas, como os Apaches, produziam bebidas e discussões por embriaguez, muitas vezes resultavam em brigas fatais. Em alguns casos, a intoxicação deixava os acampamentos vulneráveis a ataques, como aconteceu com caçadores de escalpos que atacavam guerreiros embriagados. No Canadá, os perigos não se limitavam a ameaças externas. A garrafa causou conflitos internos que dividiram comunidades e marcaram gerações. Então, por que o álcool era tão enraizado na vida da fronteira? Simplificando, a fronteira era um inferno para o corpo e a mente. Dor, solidão, doenças e isolamento eram companheiros constantes. Uma bebida podia aquecer, ajudar a esquecer ou aliviar o dia. Para comerciantes de peles, o uísque era luxo e moeda de troca. Para os colonos, era uma maneira de lucrar com o excedente de grãos. Para muitos soldados e caçadores em postos remotos, era o único entretenimento.
Em vez de condução de gado e corridas do ouro, o Velho Oeste canadense surgiu do comércio de peles em vastas áreas selvagens, marcado por rivalidades e por cooperação ou conflitos com as nações indígenas. Pode não parecer exatamente com a fronteira americana, mas a expansão para o oeste do Canadá teve seu próprio caráter rude e caótico. A fronteira do Canadá tem história antiga, anterior à cultura cowboy dos Estados Unidos da América. Jacques Cartier, explorador francês, fez os primeiros contatos europeus e iniciou o comércio com indígenas no Golfo de São Lourenço nas décadas de 1530 e 1540. Apesar de focar em peles decorativas e ignorar o valor do castor, suas viagens iniciaram a futura economia de fronteira baseada no comércio de peles. O comércio de peles começou quando pescadores europeus, principalmente bascos, exploraram os bancos de pesca da Terra Nova nos anos 1500. Esses homens buscavam portos para secar bacalhau e passaram a trocar ferramentas de metal por mantos de castor com indígenas locais. Naquele tempo, os pescadores desconheciam que essas peles seriam valiosas na Europa para chapéus de feltro. Quando as peles de castor se popularizaram, a demanda aumentou rapidamente. O comércio casual na costa tornou-se um motor econômico, impulsionando a expansão europeia para o interior. Os franceses fortaleceram o comércio de peles ao fundar Quebec, em 1608. Isso marcou uma grande mudança. Comerciantes franceses passaram a se deslocar do rio São Lourenço aos Grandes Lagos. Samuel de Champlain, um dos líderes desse movimento, fez alianças estratégicas com grupos indígenas como hurões e algonquinos. Essas alianças eram comerciais, políticas e militares. Isso frequentemente envolvia os franceses em rivalidades antigas, especialmente contra a poderosa Confederação Iroquesa. Para entender melhor a terra e o povo, Champlain enviou jovens franceses para viver entre as nações indígenas. Champlain reestruturou o comércio de peles como negócio, inicialmente de forma informal e depois sob cartas reais. Essas cartas criaram monopólios comerciais, como a Companhia dos 100 Associados. Essas companhias deveriam trazer colonos, construir defesas e dividir lucros com a coroa. Mas a fiscalização era fraca e comerciantes sem licença prosperaram. Esses comerciantes de peles agiam, em geral, fora do controle oficial. Às vezes, casando-se com mulheres indígenas, deram origem aos Métis, grupo cultural único que teria papel central na fronteira do Canadá. Seu vasto conhecimento da terra e do comércio os tornava essenciais no mundo selvagem. Além dos assentamentos coloniais, a competição pelas riquezas das peles também trouxe caos. Produtos europeus, como armas de fogo e álcool, desestabilizaram sociedades indígenas. Com a extinção dos castores em certas áreas, tribos disputavam intensamente os territórios de caça restantes. Os iroqueses, em particular, lançaram uma série de campanhas brutais, mais tarde conhecidas como as Guerras dos Castores, para dominar as rotas comerciais e eliminar intermediários rivais. Eles atacavam nações vizinhas, adotando cativos em suas comunidades e aumentando a violência em toda a região. Ao mesmo tempo, doenças trazidas pelos europeus, como a varíola, devastaram as populações indígenas, agravando os efeitos da guerra e fazendo com que algumas comunidades quase desaparecessem. Por volta de 1600, o comércio de peles provocou agitação, deslocamento e conflitos sangrentos na região atual de Ontário, Quebec e áreas próximas. A coroa francesa assumiu Nova França, após ataques iroqueses enfraquecerem sua principal companhia comercial. Luís XIV enviou soldados para impor a paz. Mesmo com tréguas temporárias, o comércio de peles seguiu causando atritos entre colonos, nações indígenas e impérios europeus rivais. Quando comerciantes apoiados pelos ingleses começaram a operar a partir da Baía de Hudson, um novo território foi aberto. Exploradores franceses avançaram ainda mais para o interior.
Após serem punidos por negociar sem licença, recorreram aos ingleses em busca de apoio. Seus esforços contribuíram para fundar a Companhia da Baía de Hudson em 1670, que se tornou uma das maiores forças na expansão do Canadá, por mais de 200 anos. Depois disso, exploradores franceses e britânicos avançaram para o oeste, construindo fortes e redes de comércio no interior. A jornada deles rumo ao oeste não tinha cowboys nem duelos, mas era igualmente selvagem. Incluía isolamento, perigo, intrigas políticas, relações interculturais e sobrevivência em ambiente hostil. Quando perguntamos se o Canadá teve um velho oeste, a resposta é sim, mas nem sempre parecia exatamente com seu equivalente americano. Em vez de foras da lei e pistoleiros cavalgando pelos desertos ensolarados, a fronteira canadense foi moldada por peles ilegais, resistência indígena e o longo braço da lei britânica, e mais tarde, canadense, tentando impor a ordem. A busca por riquezas do ouro, choques culturais, bebedeira e o arriscado comércio de peles, todos os traços da loucura da fronteira, estavam presentes com força total.